Olá, meus alunos do quinto ano, muito bom dia para vocês. Hoje, então, é segunda-feira, dia 19 de abril. Segunda-feira, 19 de abril. Nós vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa, onde nós vamos trabalhar um gênero textual fantástico. Nós vamos falar hoje dos contos de encantamento. Olha, crianças, eu trouxe aí nas duas atividades, né, dessa segunda e da terça, dois contos de encantamento que vocês vão, assim, se apaixonar por eles, eu tenho certeza. O primeiro deles é o Gato de Botas. Quem é que já conhece aí a história, né, do Gato de Botas? Muito bem, o Gato de Botas, né, foi uma herança, né, de um senhor, de um velhinho aí, moleiro, que ele dividiu a herança dele entre os três filhos e um dos filhos, né, ganhou como herança o gato. E a história, né, vai se desenvolvendo e as coisas vão acontecendo. No final das contas, esse gato, né, ele tem umas ideias fantásticas, né? Ele consegue fazer com que as coisas aconteçam e ele consegue tornar, né, o seu dono, o seu amo, ele consegue transformá-lo no Marquês de Carabás. E é uma história fantástica, realmente cheia de encantamento. Então, o que nós vamos perceber aí? Que características, né, dos contos de encantamento? Acontecem coisas fantásticas, coisas surreais, né, nesses contos. E o que a gente vai entender também, né, diante da leitura dos contos, né, eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma com que os autores usam aí palavras, né, que vão ajudar no entendimento do texto, vão ajudar na coesão do texto, como eu já disse aqui para vocês algumas vezes. Usam um substantivo, né, um sinônimo para substituir uma palavra que já foi dita. Para quê? Para que o texto fique harmônico, não é verdade? Usa aí os pronomes, né, para substituir, né, algum outro substantivo, né, algum outro nome que foi dito antes. Uma coisa muito importante, crianças, não pode ter preguiça de ler. Eu peço, por favor, leia. Eu coloquei para vocês na atividade, tá até bem resumido e acho que eu coloquei um link lá para vocês conhecerem a história toda. Eu vou tentar mandar também um PDF do livro Gato de Botas. A história é interessantíssima. Só que na hora que vocês forem ler, né, eu queria que vocês, assim, só pensassem naquilo ali que você está lendo. Porque aí você vai conseguir viajar na leitura. Quando falar os lugares por onde eles estão indo, você consegue imaginar, visualizar, né, na nossa mente, quando a gente está inteiramente ali entregue à leitura. Então, primeira coisa, você vai ler uma vez, silenciosamente, só para você. Depois você lê em voz alta mais duas vezes. Você vai ver, se você fizer essa experiência, você vai ver que faz toda a diferença no entendimento. E uma outra coisa, quanto mais você lê, melhor você vai entender a situação, melhor você vai entender a história, né, o contexto em si, e melhor você vai escrever. Porque vocês já sabem, né? A gente vai, né, estudando os gêneros textuais e depois vem uma produção para a gente fazer, não é assim? Então vamos, assim, nos entregar mesmo à leitura desse texto, tá? Para vocês se colocarem aí nessa situação, nesse local onde acontece, né, os fatos. Então, olha só, o Gato de Botas, né, já é uma história mais conhecida. Outro conto que eu coloquei para vocês, que tá na atividade de amanhã, gente, eu fiquei apaixonada. Confesso que eu não conhecia, tá? E me apaixonei por esse conto. Chama-se O Pescador e Sua Mulher. Nossa, é maravilhoso. Esse eu coloquei o início, tá? E coloquei depois o final. Vocês vão perceber que tem uma parte lá no texto que tem esse sinalzinho aqui, ó, dentro do colchetes e três pontinhos. Isso aqui quer dizer que tem um pedaço
do texto da história que não tá ali, tá? Então eu coloquei o começo e coloquei o final, tá? Quando vocês fizerem a leitura, pensem, imaginem quanta coisa que pode ter acontecido aqui nesse pedaço, né, que foi omitido para vocês. Então, por isso que é importante você se colocar na leitura, entendeu? Ler como se você estivesse vendo ali um filme, vendo aquela cena acontecer. O pescador e a sua mulher, né, eles eram muito pobres, moravam numa casinha numa choupana, numa casinha de pau a pique, tá? Muito pobre mesmo, mas eles tinham sonhos, sabe? Quando os dois estavam juntos, nossa, eles tinham sonhos, né? Com uma casinha de janela, eles tinham sonhos incríveis. E ele saiu para pescar, né? Obviamente, para trazer para casa o seu sustento. E durante uma pescaria, o peixe começou a conversar com ele. Olha que interessante. Por isso que são contos de encantamento, né? Onde acontecem coisas fabulosas, espetaculares, né? Que normalmente não acontecem na vida real, tá certo? E aí, nessa conversa com o peixe, ele começa a descobrir, ele tem os seus sonhos, né? De ser feliz, o sonho dele é a felicidade. Mas o peixe também tem um sonho. Será que o sonho do peixe é ser pescado e ir parar no prato ou na panela? De forma alguma, não é esse o sonho do peixe. Então aí vai acontecer essa conversa entre ele e o peixe e eles vão fazer descobertas incríveis. Olha, eu quero que vocês leiam, como eu já falei, leia pelo menos umas 3 vezes, tá? E eu coloquei também o link onde tem a história na íntegra. A história é maravilhosa. Gente, se tiver oportunidade, lê junto com seu pai, com a sua mãe, ou peça um dos dois para ler para vocês ouvirem essa história juntos. É realmente fantástico e vale muito a pena. Então, eu coloquei o link para vocês conhecerem a história por completo, tá certo? E aí alguns questionamentos, né? Obviamente, onde se passa a história, né? Qual que é o tema que vocês vão escolher lá. Depois tem uma questão que vai falar sobre o uso das palavras no plural. Então, presta atenção. Quando eu digo assim, não tinham nada de comer. Esse verbo aqui, ó, tinham, tá no singular ou no plural? Tá no plural. Por que que tá no plural? Será que era uma pessoa só? Não, porque eu estou falando do pescador e sua mulher. Então, eles são 2 pessoas, né? Eles. Então, aqui tá subentendido. Eles não tinham nada para comer. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de eu escrever, né? Quando eu estiver fazendo uma produção de texto, por exemplo, ou uma frase que seja para eu usar, né, os verbos aqui na forma correta. Tem que concordar, ou seja, tem que combinar. Se é eles, tinham, não é verdade? Outra coisa, né, que eu quero que vocês percebam, né, que vocês pode até marcar no texto, né, as partes que vocês encontrarem, né? Que é quando o autor vai usar outras palavras para substituir uma que já foi dita antes, entendeu? Sempre eu vou substituir quando eu já disse antes. Se eu disse, o pescador e sua mulher moravam numa casa muito pobre. Eles não tinham nada para comer. Então eu usei o pronome eles para substituir o quê? O pescador e sua mulher, para eu não ficar repetindo, não é? Outra vez eu posso dizer, na casa deles, né, não havia móveis. Na casa deles. Que é esse pronome aí deles? Também está substituindo o pescador e sua mulher. Eu vou falar assim, na casa do pescador e sua mulher, vou ficar repetindo, vai ficar enorme e fica enjoado de ouvir, não é verdade? Então, meus queridos, olha, como atividade, né? Para essa segunda e terça-feira, nós temos 2 contos de encantamento que eu quero que vocês realmente se encantem com eles, porque todos 2 são excelentes. Eu, especialmente, né, me apaixonei por esse segundo, que é o pescador e sua mulher. Leiam, sabe, leiam mesmo pelo prazer
prazer de conhecer a história, porque ela é fantástica. E a gente vai perceber que a felicidade muitas vezes está mais perto da gente do que a gente imagina, a gente está procurando aí, né, em outros lugares, tá certo? Um grande beijo para vocês. Se tiverem dúvidas, pode contar comigo lá no nosso grupo de WhatsApp, tá ok?